Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Programa, todo mundo rindo, todo mundo com o astral para cima. Boa noite, queridos irmãos, irmãos ouvintes, meu irmão, minha irmã. É um grande prazer estarmos juntos mais uma vez aqui pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM, programa Umbanda Sem Fronteiras, entrando no ar todos os sábados, né? De 9 às 10 da noite,
por enquanto, este mês de junho, tá? Quero lembrar a vocês, não esqueçam, anota na agenda para vocês não esquecerem, gente. Nosso programa vai continuar no mesmo dia de sábado, 9 às 10 da noite, só que ao invés de você sintonizar no 830, você vai sintonizar no 1090 da Rádio Metropolitana a partir do dia 6/7, 6 de julho, tá certo? É um grande prazer estarmos juntos mais uma vez. E eu estou aqui do meu lado, aqui nessa mesa, essa mesa florida, maravilhosa, com a energia lá em cima, a família Tel representada aqui com todos os nossos grandes componentes, começando a nossa líder, a nossa querida mãe espiritual, minha querida esposa Flávia Barros. Boa noite, minha esposa. Tá melhor da gripe? Mais ou menos. Boa noite, Luiz. Boa noite, nossos irmãos aqui presentes, nossos queridos irmãos da família Tel, todos os ouvintes, que nós possamos ter um dia abençoado, um dia de muito aprendizado. E agora, aquele que tem intimidade com os orixás. Boa noite, Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos presentes. Família Tel, boa noite, ouvintes. Que possamos aqui estar reunidos para passar essa mensagem da espiritualidade, né? Se Deus quiser e Ele permitir. Terapeuta holístico, pesquisador na área de transtornos mentais, o nosso querido professor Humberto Vieira. Boa noite, professor. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Boa noite, família Tel. Maravilha, tá vendo? Ele já está lembrando a família Tel também. Meu querido irmão Vinícius Alcântara, boa noite, meu irmão. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite aos irmãos aqui presentes. Boa noite, família Tel. Boa noite aos queridos ouvintes. Maravilha, maravilha. Minha querida irmã Luciene Oliveira, boa noite, conte-nos tudo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Irmãos aqui presentes, família Tel, amados ouvintes, que tenhamos uma noite de muito aprendizado. Isso. Maravilha. E ela que from Nova Iguaçu está aqui presente para participar conosco também, minha querida irmã Érica Regis. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávio, os irmãos presentes, a família Tel. Boa noite aos ouvintes. E vamos lá aprender mais e mais. Vamos juntos e misturados, com certeza, o spotzinho do professor e em seguida para o quadro Transformando. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. A partir de agora, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 9 às 10 da noite. Este mês de junho, ainda aqui na Rádio Tropical, a partir do dia 6 de julho, então, na Rádio Metropolitana AM, neste mesmo horário, todo sábado de 9 às 10, só que ao invés de você sintonizar o 830, você vai passar a sintonizar a partir do dia 6 de julho, no 1090 kHz da Rádio Metropolitana. Mas no quadro Transformando, nós estamos apresentando aqui esse maravilhoso trabalho desenvolvido pelo nosso querido irmão
professor Humberto Vieira, que é um terapeuta holístico, pesquisador na área de transtornos mentais, ele que desenvolveu um projeto e um trabalho com resultado espetacular no Instituto Municipal Nice da Silveira, né, que é um dos maiores centros psiquiátricos do Rio de Janeiro, né, atendendo a pacientes daquele hospital e até nos seus consultórios. Ele tem um consultório em Copacabana, outro na Tijuca, né? Então, no programa passado, nós começamos a falar, a dona Flávia começou a falar sobre a questão da nossa filha, Patrícia Barros, que ela tinha realmente uma série de dificuldades e ela vai continuar falando sobre isso e, obviamente, depois nós vamos trocar ideias sobre essa questão que pode atingir a qualquer família. Atenção, você que está aí nos ouvindo, o que a minha filha teve, isso pode chegar num filho seu, num parente. Então preste bem atenção no que a dona Flávia vai narrar agora para vocês. Eu falei no programa passado que quando nós ouvimos a palestra do nosso querido professor Humberto, eu fiquei achando tudo muito fantástico, né? Esse trabalho assim, muito fantástico. Sinceramente, fiquei um pouco reticente, né? Mas, como nossa filha tinha, graças a Deus, não tem mais, problema de depressão, uma tristeza profunda, teve um período que teve problema de síndrome do pânico, inclusive, ela teve uma crise e nós a levamos para consulta com o nosso querido professor Humberto. Então, ela fez a terapia e já saiu de lá uma outra pessoa. Mas é importante que você detalhe que no primeiro contato com o professor Humberto, você estava do lado dela, você foi com ela. E, a posteriori, depois que tiveram aquele papo inicial, ela foi lá para dentro e você ficou do lado de fora. Quer dizer, deixou-a bem à vontade, não é verdade? Não, na primeira vez ela ficou bem à vontade também, porque eu fiquei aguardando por ela do lado de fora. Certo. E ela conseguiu conversar com ele, fazer a terapia como tinha que ser feita. E eu, na ocasião, ela saiu de lá muito reflexiva, né? Porque ela colocou para ele tudo aquilo que ela estava vendo e eu conversei com ela. Porque ela sempre foi assim muito material, né? A parte espiritual, bem materialista. A parte espiritual ela deixava assim sempre um pouquinho de lado. E o que ela viu na terapia que te marcou, que ela falou? Como é que ela falou com você depois? Não, ela contou a história, né, do que ela havia visto e justamente o que ela viu era tudo aquilo que ela estava sentindo, né? Ela vivenciou, como se ela estivesse vivendo ainda tudo aquilo do passado dela, né? Os sintomas eram os mesmos, né? E aí, quando ela saiu, a gente conversou muito, ela se colocou e eu falei, filha, se não servia de nada para você, pelo menos você entendeu que existe alguma coisa além da matéria, né? Porque o nosso irmão Humberto, ele não fala, quem fala são as pessoas, né? Que colocam aquilo que elas estão vendo. Então, ela ficou muito bem depois da primeira terapia, mas uns 15 dias, 20 dias depois, ela teve uma outra depressãozinha e retornou ao consultório para fazer outra terapia. E a partir daí, graças a Deus, ela está uma outra pessoa, está muito alegre, está já buscando um caminho dentro de uma parte espiritual, e isso para a gente foi muito gratificante. Agora, professor Humberto Vieira, esse caso da Patrícia, o senhor já deve ter visto até muitos, inclusive, né? O que lhe chamou mais atenção ali? Quer dizer, o paciente ele também tem que fazer a parte dele, obviamente, né, para que ele possa realmente ter a evolução e se alcançar o objetivo. Mas o que te chamou mais atenção no caso da Patrícia que você possa relatar para os nossos ouvintes? Bem, quando alguém faz algum tipo de crise, ou síndrome do pânico, depressão, alguma coisa, a primeira coisa que o terapeuta precisa fazer é descobrir qual foi o efeito catalisador, o que disparou, qual foi o gatilho que disparou aquilo. Naturalmente, ela vivenciou alguma coisa, no caso dela foi há 5 anos atrás,
que automaticamente a ligou a alguma encarnação do passado. É importante a gente lembrar que o terapeuta não fala nada, ele simplesmente acompanha. É o próprio paciente que se desdobra, vai ao passado, assiste e entende que aquilo que ele estava sentindo é coisa do passado. E como ela vivenciou uma situação muito parecida com o que ela viveu no passado, ela se ligou. Ela fez essa ligação vibracional. A partir do momento que você conhece o motivo do seu problema e você sabe que aquilo não é desta vida, eu costumo dizer, isso não te pertence, costumo falar isso com o pessoal. Isso volta, aí a pessoa começa a se livrar. No caso dela, ela precisou apenas de 2 sessões, graças a Deus. Uma coisa muito interessante que agora, o porquê que ela melhorou? Porque agora ela está aprendendo a viver. Tem que lembrar que ela viveu 5 anos sob efeito de depressão, prisioneira de si mesma. Então ela levaria algum tempo para poder se inserir na sociedade novamente. Foi o que aconteceu com ela. Hoje em dia ela está bem mais solta, feliz e tudo mais, porque ela está se inserindo na sociedade, recuperando o tempo do passado. E uma coisa engraçada, até trazendo aqui para a mesa para a gente poder até debater um pouquinho sobre isso, Vinícius, você viu que o professor Humberto Vieira falou, essa questão dos 5 anos que ela levou, tomando remédio tarja preta. E a gente, eu e minha esposa, como dirigentes espirituais, né, a gente sabe com certeza qual era o fundo da coisa e poderia ajudá-la também, obviamente, mas a gente costuma dizer que santo de casa não faz milagre, né? Então você vê como é que o excesso do materialismo, é claro que a gente está encarnado, mas obviamente que as entidades costumam nos dizer que a gente precisa viver espiritualmente na matéria, não é isso? Então você vê como é que o excesso de materialismo ele pode inclusive trazer patologias, doenças para nós, porque nos cega. Como é que você vê isso, Vinícius? Nossa, bem, cada pergunta que o Luiz tira assim que eu não identifico. Mas vamos lá. Não, na verdade, não só o excesso de materialismo, né? Assim, eu acho que as atitudes, né, que provém também, né, de uma pessoa que sofre essa patologia desse excesso, também tem reflexo em outros corpos, né? Além de todo mundo que está vivenciando ali em volta. Então, realmente, assim, é uma luta, né? Assim, santo de casa não faz milagre, mas também fortalece, né? Eu acho que ajuda com certeza a afirmar isso. Com certeza. Uma coisa, Luciene, que a gente inclusive fala lá muito no curso Umbanda Sem Fronteiras, nós temos um módulo que a gente fala sobre processos obsessivos, né? E um deles fala exatamente sobre aquela questão de quando, por exemplo, o obsessor não consegue atingir, vamos dizer assim, o seu objetivo principal, que seria os 2 dirigentes espirituais, né? Que são aqueles que lideram uma casa que fala de amor, não é isso? Então, o que eles fazem? Eles buscam dentro da família um ente querido, né? Que esteja um pouco mais fragilizado, no caso, a minha filha, para que através dela a gente possa, então, baixar a nossa guarda, que seria, então, a real meta deles. Como é que você vê isso, Lu? Atingindo quem nós amamos, né, acaba nos atingindo também, né? Indiretamente nos atinge. E é uma situação que é difícil, né, Luiz? Você vendo quem você ama ali se entregando, né? Porque todo doente ele tem que ter a vontade de querer se curar, né? Quando não se tem essa vontade, quando depende de nós, a gente sabe, tem que ter consciência daquilo. Agora, você colocar no outro que ele tem que ter a vontade de se melhorar, realmente é difícil. Com certeza absoluta. O professor Humberto Vieira, as pessoas me disseram que gostariam de mandar perguntas aqui para o programa, não há problema nenhum, a gente vai receber as perguntas e vai passar para o senhor vai com certeza responder. O problema é que são tantos casos, o senhor estava conversando em off aqui com a gente, fora do ar, né? Dá uma palhinha para a gente sobre aquele caso da evangélica. Pois é, amigos. Muita gente pensa que essa questão dessa terapia, que fala de outras vidas, de regressão de memória, está atinente apenas às pessoas que são espiritualistas, quando na verdade não é.
vai depender muito do sofrimento. Uma vez nós recebemos uma jovem de 22 anos no consultório, veio com a mãe, dizendo que desde 15 anos ela estava presa dentro do quarto, só saía para ir ao médico e acompanhada com a mãe. Depressão profunda, uma situação difícil, não tomava banho, aquele quadro crítico de quem se isolou e se abandonou. Não tomava banho. Né? Isso é muito comum, fica 30, 40, 60 dias sem tomar banho. É uma coisa, e fica imundo o local, a pessoa se nega. É um sofrimento muito grande. Aí eu comecei a entrevistar a tal jovem, e eu perguntei quando é que isso começou. E ela disse que foi quando o pai foi fazer uma operação de vesícula. Ela foi visitar o hospital e já voltou de lá daquele jeito. Abandonou a escola, abandonou tudo. Aí eu comecei a falar sobre reencarnação, outras vidas. Ela falou, então não vai dar certo, porque eu sou evangélica. Eu não acredito em existência de outra vida. Aí eu comecei a explicar um pouco mais, mas ela ficou meio assustada quando eu comecei a falar. Na verdade, eu acredito que ela achou que eu fosse fazer algum ritual, algum voodoo, alguma coisa ali, porque na cabeça dela, quando fala de encarnação, é aquela coisa do outro mundo, né? Vai invocar demônios, aquelas coisas, quando na verdade não tem nada a ver, as pessoas são muito ignorantes nesse sentido. Precisa se conhecer melhor. Mas a dor é mais forte, e aí ela aceitou. Ela aceitou, só que o que aconteceu, que eu sei que você vai me dizer, que foram 2 passagens que ela teve lá contigo, coisas interessantíssimas. Eu li, você me mandou o caso. No programa da semana que vem você vai contar pra gente. A Érica ia falar alguma coisa. Eu quero que vocês façam perguntas, se quiserem, ao professor, porque eu sei que em casa, muitas vezes, as pessoas também gostariam de perguntar. Se a gente fizesse o programa ao vivo, a gente colocaria até o telefone, não é verdade? Com certeza. Mas a gente não faz ao vivo, pronto, está gravado. Mas você ia falando alguma coisa que eu escutei tua voz lá no fundo. O que você falou? Eu ia perguntar, na realidade, assim, quanto tempo demora, assim, a cada sessão? Nós reservamos um tempo relativo a 1 hora. 1 hora e pouco a sessão. E o tratamento depende muito da patologia. Muita gente, mais da metade, se cura numa só sessão. Porque você tem acesso, e aí a única coisa que a gente indica é como ele vai se comportar. Que é como é que você vai se comportar depois da terapia. Porque lembre-se, é uma terapia de reforma íntima. Você estava preso por dores. Depois de você se liberta, o que você vai fazer da sua vida? Você tem que tomar muito cuidado, né? E ela leva no máximo umas 5 sessões, a pessoa já sai dali bem melhor. Então, olha, perguntas para... Anotem aí o endereço eletrônico, gente. Perguntas para programa@aumbandasemfronteiras.com. programa@aumbandasemfronteiras.com. E eu tenho certeza... Dá uma chamadinha lá na Rosane para mim, por favor. E eu tenho certeza de que nós estaremos aqui respondendo, tirando as dúvidas, nós, principalmente o professor Humberto Vieira, que, aliás, eu quero lembrar a vocês que ele dá consulta nos consultórios de Copacabana e da Tijuca. É só vocês ligarem para 3258-3987. Anota aí, 3258-3987. Nós vamos rapidamente para o spot do professor e já a gente retorna com os recados da semana. Programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Bem, comunicamos aos queridos irmãos ouvintes aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras que a partir do sábado, dia 6 de julho, tá? O nosso programa será transmitido pela Rádio Metropolitana.
Nós vamos continuar no mesmo dia, sábado, no mesmo horário, de 9 às 10 da noite, só que ao invés de você sintonizar no 830 da Rádio Tropical, você vai sintonizar no 1090, no 1090 da Rádio Metropolitana. Então o programa Umbanda Sem Fronteiras continuará sendo apresentado aos sábados de 9 às 10. Meu querido irmão Bahia, fala para mim, nós teremos aí a sessão de Pretos Velhos depois de amanhã lá no Templo Estrela do Oriente. Isso mesmo, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 17 de junho, às 20 horas, sessão de consulta com os Pretos Velhos. No Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações, telefone 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir de 18 horas. Maravilha, maravilha. Meu querido irmão Vinícius, fala do debate que nós vamos ter, na verdade, a palestra na primeira semana de julho lá no Templo Estrela do Oriente, meu irmão. Isso mesmo, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para o evento doutrinário Umbanda em Debate, parte 2. Nesta ocasião haverá exibição de um DVD, seguida de um grande debate sobre os seguintes temas: a entrevista de Pai Ronaldo Linares e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, opiniões de dirigentes espirituais acerca da Umbanda e as manifestações de terreiro. Dia 6 de julho, sábado, 3 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323, ou pelo site www.temploestreladooriente.com. Maravilha. Minha irmã Luciene Oliveira tem o recado do nosso irmão César Delfino. Isso aí, Luiz. Conheço o Templo Umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente. Sessões de caridade às segundas e quintas-feiras, às 19h30. E na última sexta-feira do mês, gira de Exu, às 7h30 da noite. Endereço: Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu. Informações 3101-7168. 3101-7168. Maravilha, maravilha, maravilha. Hoje é dia 13... Perdão. Hoje é dia 15 de junho, olha, 13 de junho. Hoje é dia 15 de junho, estamos às vésperas do início de mais uma turma, da 11ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras. Não é isso, Érica? Isso aí. Se você, meu irmão, gosta dos ensinamentos que são transmitidos aqui no programa e quer aprender mais sobre a nossa religião, eu tenho uma boa notícia para você. Estão abertas as inscrições para a 11ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, com início em 4 de julho de 2013. O curso tem a duração de 5 meses e é ministrado por Luiz Fernando Barros e pela mãe Flávia Barros, todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Ou também à distância, através de um computador. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Conheça o curso A Umbanda Sem Fronteiras. Informações 2597-1323. 2597-1323. Ou no site www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Maravilha, maravilha. Estamos tendo, graças a Deus, um número legal de inscrições. Não esqueçam, dia 4 de julho começaremos mais uma turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, que é um curso de doutrina de Umbanda e também é um curso de evangelização, tá? Como diz a vovó Benta, não adianta a gente ter muita religião na cabeça e pouco amor no coração, tá certo? Bom, já que estamos falando da vovó Benta, vamos homenagear a nossa querida vovó Catarina, porque segunda-feira é gira de Pretos Velhos lá no Templo Estrela do Oriente. Solta aí, minha irmã Rosane. Ecoou, um canto vindo de longe, ecoou, 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 um canto vindo de longe, ecoou. Um lindo dia, uma luz no céu brilhou, sob a estrela guia, iluminada chegou. A preta velha de Aruanda, luz divina, recebeu de Oxalá o nome de Catarina.
a preta velha de Aruanda, luz divina, recebeu de Oxalá o nome de Catarina. É lua cheia, é lua nova, louvada seja a vovó Catarina de Angola. É lua cheia, é lua nova, louvada seja a vovó Catarina de Angola. Louvada seja a vovó Catarina das Almas, essa maravilhosa falange, essa velha, que ela nos abençoe, nos dê força, nos dê luz, caminho e direção. Vamos aos nossos comerciais e já o nosso quadro Saravá Umbanda, programa Umbanda Sem Fronteiras. A estrela guia iluminada chegou, a preta velha de Aruanda, luz divina, recebeu de Oxalá o nome de Catarina. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade, todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 9 às 10 da noite, este mês de junho, aqui pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM. A partir do dia 6 de julho, vai continuar o mesmo dia, sábado, o mesmo horário, de 9 às 10 da noite, só que na Rádio Metropolitana em 1090 AM. Não esqueçam disso, avisem para os seus pais, para o seu pai no santo, para sua mãe no santo, para os seus irmãos de terreiro, para o seu vizinho, para sua sogra. Avisa para todo mundo, avisa para geral que o programa Umbanda Sem Fronteiras está acima do bem e do mal. Rimou, né, gente? Né? Rimou, né? Então, vamos juntos
mesmo aqui na Tropical, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos continuar contando com a audiência de vocês, todo mundo elogiando o programa. Mande um e-mail, gente, pode falar, vocês vão fazer o programa junto com a gente. Anota aí, programa@aumbandasemfronteiras.com, programa@aumbandasemfronteiras.com. Tá legal? Vamos às nossas perguntas, dona Flávia? Vamos sim, vamos começar pelo Júlio Gomes. Ele nos fala assim: minha mãe foi criada na Umbanda e acabou indo para uma religião evangélica. Hoje ela implica comigo por eu ser umbandista e vivemos discutindo sobre isso. O que devo fazer? Por que, na sua opinião, minha mãe deixou de ser da religião, já que meus avós sempre foram? Ô Júlio, nosso saravá fraterno, meu irmão. Veja bem, meu querido, é claro que você convive com a sua mãe, você obviamente tem que ter respeito a ela, independentemente de qualquer coisa, em primeiro lugar. Segundo, meu querido, vamos lá. Primeiro, com relação ao fato dela, você diz dela ter estado na Umbanda, né, e não ser mais. Uma ocasião, eu conversando com uma entidade, a entidade me diz o seguinte, que quem teve esse tipo de episódio, na verdade, nunca foi umbandista. Porque aquele que é verdadeiramente umbandista, que conhece, veja bem, existe dois tipos de umbandista. Existe o crente e o convicto. O crente é aquele que sabe que os orixás existem, que as entidades existem, olha para dentro do terreiro, sabe que existe atabaque, que existe gente de branco, mas se limita a isso, não para saber exatamente por que cada um daqueles elementos que ali estão funcionando, por que funcionam, para que funcionam, qual o objetivo, quem materializou aquilo ali, por que aquilo ali é utilizado, qual a função, vai fazer o quê? Então, ele para na crença. Quando você estuda, e quando eu falo de estudo, não estou falando apenas do curso A Umbanda Sem Fronteiras, já que o estudo, ele transcende as encarnações, o conhecimento é o único patrimônio que a gente leva para as outras vidas. Então, você tem que continuar estudando sempre. Aí você passa da crença para a convicção. Aí você conhece os meandros da nossa religião, a sua história, você vai conhecer as umbandas, você vai parar de falar de a Umbanda e você vai falar de as umbandas, porque a Umbanda é uma grande colcha de retalhos. Então toda vez que a gente disser assim, a Umbanda faz alguma coisa, você pode ter certeza que a tua afirmativa é preconceituosa. Porque não existe uma Umbanda. Existem várias Umbandas, todas válidas, todas maravilhosas, todas cumprindo as funções determinadas pelo astral superior, que é o quê? Abrigar, abraçar, convergir com as pessoas, já que as pessoas também têm na sua gênese, tem a diversidade como marca principal. Os seres humanos são diferentes nas formas, só são iguais nas essências. Da mesma forma é a Umbanda. A Umbanda ela só é igual na essência dela, que é Oxalá. Isso é uma unanimidade. Todo terreiro que você vai, Oxalá está lá presente. Todo, esse é 100%. Aliás, eu conheci um, te falei nessa semana, né, mãe, que não tinha uma imagem. Vou falar até o nome. Uma casa espetacular na acepção da palavra. Casa de Cláudia, em São João de Meriti. Aliás, se estiverem nos ouvindo, nosso abraço. Não tem uma imagem lá dentro. E é um terreiro de Umbanda. Lindo, 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 lindo lugar. Sua opinião, mãe, o que você acha? Bom, até concordo com você, mas eu gostaria também de falar o seguinte. Nós também temos que entender que nada nessa vida é definitivo. Claro. Essa irmã pode ter passado por algum trauma que a fez sair da religião nesse momento. E ela buscou um outro lugar que pudesse dar a ela, nesse momento, uma paz, uma tranquilidade. Isso não quer dizer que futuramente, se estiver no caminho dela, estar nesta religião
na Umbanda, que ela vai voltar. Lá na casa, lá no Templo Estrela do Oriente, nós recebemos várias pessoas nessa condição, que eram umbandistas, mas se decepcionaram, passaram por algumas situações difíceis e que passaram para uma outra religião, mas que depois descobriram que o caminho delas era a Umbanda. Então nós não podemos afirmar, né, nada com relação a isso. Porque nós também não sabemos o que ela vivenciou. Isso acontece, né? E nada é definitivo, né? Isso acontece muito, realmente, o que você está dizendo, principalmente porque as pessoas não sabem separar a religião das pessoas. E isso está claro em qualquer segmento religioso. Por quê? Porque envolve seres humanos. Onde envolve seres humanos, o ego está presente. Então é algo absolutamente natural. Então a gente tem que ter a maturidade, e aí é que eu realmente tenho 100% de concordância com o que você está dizendo, tem que existir a maturidade para que a pessoa possa separar o joio do trigo, né, como o próprio mestre falou quando esteve aqui, não é verdade? Para a partir daí sim ela fundamentar. Agora tudo depende exatamente do momento de cada um. E ele pergunta o que ele deve fazer. Ele deve evitar ficar discutindo com ela. Né? Ela tem a opinião dela e ela tem a dele. E o respeito ele tem que haver. Se ela está hoje como evangélica, ele deve respeitar, porque todas as religiões são válidas e cada uma tem a sua importância na vida de cada um. Com certeza, né? Nesse momento, essa religião está sendo para ela um ponto de apoio, um porto seguro, quem sabe, a gente não sabe, né? A história dessa senhora. Então, o que ele deve respeitar e evitar discussões que não levam a nada, né? Nada. Próxima pergunta. O Antônio da Costa. Antônio da Costa. Ele fala assim: minha mediunidade está aflorando e eu tenho vidência. O caso é que só me aparecem espíritos pedindo orações, chorando e sofrendo. Como posso lidar com isso? Como é o nome dele? É o Antônio da Costa. Querido irmão Antônio da Costa, veja bem, eu tenho uma forma de pensar com relação à mediunidade, que é o seguinte, querido. Eu entendo que todos nós nascemos com algum tipo de sensibilidade, com algum dom mediúnico. Todos nós somos médiuns. Só que alguns, obviamente, são ativos, outros não. Outros não, por N razões, excesso de materialismo, seja o que for, pronto, não desenvolve. Mas todos têm algum tipo de sensibilidade. No seu caso específico, eu acho que aí está em curso uma coisa chamada lei de afinidade. Porque se você está realmente somatizando esse tipo de vibração para próximo de você, é sinal de que realmente você está vivendo, entendeu? Um momento conturbado. Acho que você poderia, com certeza absoluta, desenvolver a sua mediunidade num terreiro, conversar com uma entidade, conversar com seu dirigente espiritual, tá certo? Que seria realmente algo muito importante. Ou se de tudo isso você realmente não se, vamos dizer assim, não se encontrar com relação à patologia, veja bem, com relação à patologia, porque a mediunidade você pode desenvolver, não há problema nenhum. Agora, só que para você desenvolver, você primeiro vai ter que sair da crise. Porque você não pode dar aquilo que no momento você não tem condições de dar. Se você está enfermo, você tem que procurar um tratamento. E estamos aqui do lado, por exemplo, com um profissional dessa área, tá certo? Um tarefeiro espírita de grande envergadura, que é o nosso querido irmão professor Humberto Vieira, e que eu, inclusive, recomendo a você que você o procure nos consultórios dele, ou em Copacabana ou na Tijuca, através do telefone 3258-3987. 3258-3987. Com certeza absoluta você pode ter aí também a solução para o seu caso. Não é isso, professor? O que o senhor acha? Com certeza, mas é muito importante seguir aquilo que você falou. O que causa o medo é a ignorância. Então, estuda que a sua vibração vai se elevar. Isso. E a mudança vai acontecer nos espíritos que vão se comunicar com você. Só se comunicam aqueles de baixa vibração porque você está com medo. E aqueles que vêm pedindo ajuda. Quando você estudar e aprender, chegarão espíritos mais iluminados. Perfeito.
Nossa próxima pergunta, minha mãe Flávia. A Sônia Maria pergunta o seguinte: gostaria de saber como fazer uma meditação diária e como conhecer a respiração adequada na hora dos trabalhos espirituais. Olá, minha irmã Sônia, nós estamos em rádio, a gente não pode exatamente detalhar muito, né? Mas a meditação, eu costumo dizer lá no curso Umbanda Sem Fronteiras, que é uma das grandes técnicas para que a gente possa estar em sintonia com as nossas entidades. Porque o que acontece? No caso específico lá do Templo Estrela do Oriente, nós temos 2 desenvolvimentos mediúnicos por mês. Não cabe na nossa mente a gente achar que 2 vezes por mês só, a gente entrando em sintonia com essas entidades, que já será o bastante. Claro que não. Você precisa treinar em casa. Antes de dormir, o dia tem 24 horas. Você, durante 15 minutos, antes de deitar, você deita, toma um bom banho, não é verdade? Fecha os seus olhos. Eu vou ensinar uma técnica que isso pode ser bom para você, ou pode não ser bom para uma outra pessoa. Eu gosto, por exemplo, de me ver vestido de branco na mente, tá certo? Com 3 aros de fogo. Um na altura dos joelhos, outro na altura do chácara umbilical e outro na altura do chácara frontal na testa. A partir dali eu vou subindo na vibração. Eu me isolo, que o fogo ele realmente representa o isolamento, e eu vou subindo na vibração, tá certo? Até eu encontrar o meu ponto de fixação, que é o momento que eu me sintonizo com as minhas entidades. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Você vai precisar treinar. Aliás, até o professor Humberto Vieira fala também muito sobre essa questão da meditação, que isso é uma coisa que precisa ser feita de forma constante, não é, professor? Não vamos achar que da primeira vez a gente já vai entrar e vai viajar. Tem gente que até consegue, mas outros não, não é verdade? Não, é igual o yoga. Você vai praticar e leva um tempo para você chegar lá. A questão é a prática. É sempre estudo. Estudo e prática para você chegar em algum objetivo. Maravilha, com certeza. Então eu acho que é por aí. E maiores informações, se você quiser, nos procure lá no Templo Estrela do Oriente, ou então pode mandar um e-mail para nós, a gente troca informações, programa@aumbandasemfronteiras.com. Tem uma curtinha? A Patrícia Bezerra nos pergunta o seguinte: como saber a que vibração de orixá pertence uma pessoa se na Umbanda não tem jogo de búzios? Minha irmã Patrícia, eu estava falando isso aqui ainda há pouco. Não podemos exatamente falar a Umbanda não tem isso, a Umbanda não tem aquilo. A Umbanda não tem papas do saber supremo, não tem ninguém que fale por ela. A gente precisa falar as Umbandas. A Umbanda que você frequenta, ela pode não ter jogo de búzios, mas eu, Luiz Fernando, já vi com esses olhos aqui, num terreiro de Umbanda, entidades trabalhando, jogando búzios caritativamente, inclusive, trabalhando espetacularmente e servindo como auxílio para o aconselhamento fraterno. Então, minha irmã, veja bem, e outra coisa é a questão de descobrir os seus orixás. Isso tudo vem com o tempo. Não torne isso como uma condição sine qua para você poder trabalhar. Não é por aí. Vai com calma, estuda, porque tudo, quando a gente estuda, o professor Humberto estava falando isso agora, quando a gente estuda, tudo vem na nossa mão, tudo se abre, e os nossos horizontes se abrem, e com certeza você, a partir disso, evolui. Tá certo? Bom, minha gente, nosso tempo, o que é bom dura pouco, já se esgotou. Vamos então para o boa noite da minha querida esposa, cada vez mais bonita. Semana que vem estamos fazendo mais um aniversáriozinho de casamento. Hã? Não é isso? Com certeza, isso. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E o seu boa noite. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, queridos irmãos presentes, queridos irmãos da família Tel, todos os ouvintes. Que nós possamos ter uma semana abençoada com Jesus no coração. Que assim seja. Meu querido irmão Bahia, que está curtindo aquele café dos pretos velhos aí. Fala, meu irmão. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos da mesa. Boa noite, família Tel. Boa noite, queridos ouvintes. E eu gostaria de aproveitar para dar uma boa noite especial
E os parabéns para minha mãe, que faz hoje 80 anos. Como é o nome da mamãe? Dona Norma. Dona Norma, aquele abraço aqui da família Tel, parabéns, que Oxalá lhe abençoe. Professor Humberto Vieira, seu boa noite. Boa noite, amigos, boa noite, família Tel, boa noite, amigos aqui da bancada, que nós tenhamos um final de semana com muita paz. Querido irmão Vinícius, boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite, Flávia, boa noite a todos os irmãos aqui da mesa. Boa noite à família Tel e aos queridos ouvintes, né? E agradecendo sempre a espiritualidade por permitir, né, mais uma noite de conhecimento. Com certeza. Minha querida irmã Luciene, tá gostoso o café? Então dá uma boa noite pra gente. Tá delicioso. Boa noite, Luiz, boa noite, Flávia, irmãos aqui presentes, família Tel, amados ouvintes, que tenhamos uma noite de muita paz, é o que eu desejo. Maravilha. Minha irmã Érica Regis, boa noite. Boa noite, Luiz, Flávio, os irmãos, boa noite, família Tel. Obrigada a Deus por essa oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês. E vou aproveitar o gancho do Bahia e dar parabéns à minha mãe também, que faz aniversário terça-feira. Como é o nome dela? Lisete. Ô, Lisete, aquele abraço fraterno, que Oxalá te abençoe também, minha irmã. Fica com Deus. Minha irmã Rosane, já que nós vamos ter uma sessão maravilhosa de Preto Velho depois da manhã lá no Templo Estrela do Oriente, vamos fechar com uma grande homenagem ao Preto Velho Pai Tomé. Querido Pai Tomé, como podemos definir a Umbanda? Minha amada filha, Umbanda é fé, amor e carinho. Umbanda é verdade, compreensão e sabedoria. Umbanda é sacrifício, luta para o bem e muita caridade. Umbanda é resignação, renúncias, aprendizado e força de vontade. Umbanda é espiritismo, leis e revelações inerentes à vontade de qualquer um. Umbanda é passado, presente e futuro entrelaçados. Umbanda existe assim como existe Deus, porque são através de seus ensinamentos que encontramos a nossa verdadeira razão de viver e existir. Salve a grande sabedoria de Pai Tomé das Almas. E é nesta maravilhosa melodia, com a vibração dos nossos amados pretos velhos, que eu lembro a todos os irmãos que a partir do dia 6 de julho, sábado, nós estaremos transmitindo de 21 às 22 horas o programa Umbanda Sem Fronteiras através da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Saiba que para nós será um grande prazer continuar contando com a sua audiência. Queridos irmãos, segunda-feira, gira dos nossos queridos vovôs e vovós. Quem nunca chorou nos braços de um preto velho? Que essa força sublime possa nos acompanhar, possa nos guiar e principalmente possa nos dar a mais importante das virtudes, que é
exatamente o conhecimento daquilo que está ao nosso redor, o discernimento. Salve as almas, salve meu vovô, salve minha vovó. Adorei as almas. Até o próximo sábado, aqui pelas ondas da Tropical, às 9 horas da noite. Fiquem com Deus.